Bem-vindos ao primeiro episódio de Conversas de Ontem e de Hoje, um espaço dedicado a capturar as histórias, memórias e sabedoria das pessoas que passaram aqui na comunidade portuguesa em Gatineau. Eu sou Egídio Nascimento e hoje tenho o prazer de falar com o Sr. Padre Pedro Paulino, onde ele vai nos contar um pouco da sua vida e história aqui em Gatineau. Bem-vindo, Sr. Padre. Muito boa tarde, Egídio. É um prazer estar consigo aqui neste encontro que tenta trazer a história, A sua história. a minha história, história. junto da comunidade portuguesa na região e, olha, que continua. Sim. Que continua. Eu tive o prazer de ter uma conversa com o Sr. Padre, que por acaso é que talvez deu início a esta ideia de capturar estas conversas com pessoas. Há um ano passado, já há quase um ano, foi no almoço que o Sr. Bispo teve na Catedral de São José, onde o Sr. Padre falou um pouco sobre a sua história e tudo, e depois mais recentemente já tive a oportunidade de falar consigo e conhecer melhor a sua história, não só aqui, mas mesmo antes de chegar aqui ao Canadá. Sim. Talvez a gente podia começar lá e o Sr. Padre falar um pouco de onde nasceu e a sua vida e depois continuar aqui. Sim, olha, todo o que acontece tem o seu princípio e neste sentido, olha, eu nasci lá por Moçambique nos anos 60 e cresci numa família de 5 filhos, os meus pais, e perdi o meu pai aos 9 anos. Depois disso, vivi com a nossa mãe, que era muito sábia, conseguiu manter o equilíbrio da família, formou-nos. Quase todos os meus irmãos estudaram, menos uma que teve só a primária, o resto estudamos. Meu irmão fez a secundária, depois se formou como professor. A outra minha irmã se tornou também professora. Outra hoje trabalha no governo. E estou aqui eu, Padre Paulino. E entrei nos seminários nos anos 80, o seminário maior, e lá fiz os estudos de filosofia, depois teologia, e depois disso fui fazer o meu estágio numa das paróquias da Arquidiocese da Beira, nessa altura, que compreendia 2 províncias, Manica e Sofala, e depois fui colocado numa paróquia, depois da ordenação, que aconteceu no dia 2 de julho de 1989. Sim, sim. E nessa altura a festa foi de São Pedro de São Paulo, que para nós aqui é geralmente a festa do Espírito Santo. Falei muito. Não, à vontade. Mas vamos antes de chegar ao ponto onde veio para o Canadá, como é que pensar numa vida de ser padre, como é que o senhor decidiu isso? Como é que tomou essa decisão tão grande? Sim, posso colocar alguns episódios que podem ilustrar Sim. este caminho, esse passo dado. Desde criança, olha, frequentávamos a missão, tínhamos a nossa missa dominical e, graças a Deus, depois tive a formação para a primeira comunhão. E é engraçado, para a minha primeira comunhão fomos formados tantos e 2 fizemos a comunhão, eu e o meu amigo. E a Eucaristia foi celebrada apenas para nós, com poucas pessoas, com um casal. Isso foi algo extraordinário. E foi o dia mais feliz da minha infância. E depois voltei a saltar. Quando cheguei em casa, o almoço estava preparado, tudo festa. E a minha mãe, entre os filhos, eu era o mais assim, o rapazinho que andava muitas vezes com a minha mãe. Íamos quase todas as coisas para comprar coisas e para a missa também. A minha mãe tinha essa devoção, que também ganhei, devoção do Sagrado Coração de Jesus, que é a primeira sexta-feira, e também do Imaculado Coração de Maria, dos sábados. Então, quando chegava aquela vez, era a missa. E numa bela manhã estava o meu avô, digo assim, tio-avô, porque é o tio do meu pai, muito chegado ao meu pai.
Saíamos da missa e ele volta-se para mim. Olha, você já pensou uma vez ser um sacerdote? I said, eu não sei nada disso. Algo que já estava lá, não? Estava uma inquietude, porque via-me ajudar a missa aos domingos. Então, disse, ainda não sei nada. E lá foi. E a inquietação se agudizou. Afinal, alguma coisa que está se notando fora. E lá foi. A devoção a Mariana, todo mês de maio, isso tornou-se visível e aprofundava essa ideia. Uhum. E assim, tivemos um grupo de acólitos que o sacerdote formava e eu me meti, éramos 2 que pedimos ter uma orientação especial e o padre nos acompanhou. E nessa preparação formamos o grupo dos vocacionados. Chegou a revolução, aquilo como que ia desbaratar-se. Sim, sim. E o nosso pároco até foi preso, foi metido na prisão domiciliar nessa altura. Pensávamos que tudo tinha acabado. Mas o sacerdote disse, sabe, é verdade que durante a revolução, neste tempo de revolução, a igreja está sendo perseguida, mas nós vamos continuar a ser igreja. Se os estrangeiros estão sendo enviados para fora, ou estão sendo expulsos, os nativos não podem os expulsar. Então serão a continuação da igreja. Falou-nos disso e deu-nos a experiência nessa altura de um sacerdote que estava, que se tinha tornado bispo, era o Papa. João Paulo II. Uau. E lá foi. Continuamos, e na clandestinidade. Depois a igreja... Assim, tudo muito escondido, Não, mas... porque a igreja foi fechada. Ah. Fechou-se a Era em casa de igreja. pessoas? Então, aquela igreja foi desbaratada, quer dizer, formaram-se 9 comunidades à volta daquela igreja que tinha sido confiscada pelo governo. Então, a minha comunidade chamava-se Comunidade do Sagrado Coração de Jesus e de Maria. E lá frequentei. Depois terminei o ensino secundário ali, fui continuar o ensino médio, foi na cidade, então abandonei ali e fui para a cidade. Fui contactar com o pároco e o pároco me acolheu e continuamos na clandestinidade. Isto tudo às escondidas? Sim, eu estava num lar controlado pelo Estado, então eu saía muitas vezes, ia para lá e quando ia à missa tinha que ir na clandestinidade durante 1 ano ou 2. E quando chegou a vez, de ir para o seminário, porque estivemos em contato com o arcebispo. E eu, mais outro candidato, chegou em 1980. Disse, olha, o seminário maior vai reabrir. Precisamos de candidatos. Quais são? E eu sei, mas um outro na Arquidiocese da Beira. E fomos para o seminário em 80, no princípio do ano, eu penso que foi. E formamos o primeiro grupo. Estávamos lá 5 estudantes. Uau. Apenas. Então, tínhamos que fazer o ano propedêutico, aliás. Então, é a preparação imediata. Passamos todo o ano. Temos que fazer os exames oficiais para termos todo o mesmo nível. E aconteceu que foi um sucesso. Foi um sucesso e no ano seguinte, em 81, começamos os estudos de filosofia. E nessa altura, o número tinha aumentado. Éramos 12 estudantes para começar o ensino para a filosofia. E depois daí? 3 anos de formação. No fim de 3 anos, passamos para o estudo de teologia, que foram 4 anos. Mais 4 anos. Mas nessa altura, a situação política tinha melhorado. Aí o governo começou a devolver os edifícios que tinham sido nacionalizados, que eram instituições, as igrejas tinham se transformado algumas em quartéis, outras são escolas de formação de governo e tudo mais.
foram devolvendo as igrejas, e não todas, algumas. E o controle foi menos. A igreja começou a ser reconhecida. E lembro-me muito bem porque não havia relações diplomáticas entre a igreja de Moçambique A Santeza, o Vaticano. Vaticano. E o primeiro que estava lá, quando não há relações diplomáticas, chama-se delegado apostólico. Ok. Este se disponibilizou, era um dos nossos professores de latim. Lembro, foi interessante. Ok. Sim, sim. Então, depois de 4 anos de teologia, Depois, não, isso foi na filosofia. Depois, filosofia. E depois desses anos, houve um relax. Então a comunidade, a igreja começou a ter mais aceitação. Mas tudo isso foi porque as pessoas tinham fé e o governo reconheceu que estava perdendo cabeças importantes, que pessoas tinham sido formadas pela igreja que estavam sendo rejeitadas e precisavam. Então, pouco a pouco, a igreja voltou a ter o seu lugar. E nós, que éramos obrigados a vir ao serviço militar obrigatório, fomos recebendo uma isenção, ao ponto de que começamos a trabalhar mais livremente. E o Sr. Padre trabalhou em paróquias? Nessa altura, quando estava a fazer filosofia, nós tínhamos a pastoral nas paróquias. Íamos fins de semana fazer a pastoral, dávamos catequese. Ok. Eu lembro na filosofia, e quando chegamos na teologia, tínhamos grandes atividades. Uma das coisas que eu amei nessa altura foi a pastoral dos doentes. Foi interessante a minha experiência lá. Sim, sim. O que é que achou muito Porquê que achou tanto interessante? A gente lida com a vida real e com o sofrimento sofrimento dos outros. Pois. Então, aí somos convidados a ter esse coração de Jesus que é compaixão real. Não significa que nas outras arenas, outros tipos de momentos da vida não haja. Ali é mais impactante. É. Momentos difíceis que as pessoas têm e estão a passar. E foi essa experiência. Fizemos isso e formados, começamos como diáconos. Depois de diáconos, a ordenação sacerdotal, que eu disse que aconteceu no 2 de julho de 89. Depois disso, no ministério concreto. Quando chego na diocese, o bispo me manda para uma paróquia. Qual foi a paróquia? Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Sim. Essa é outra, na Beira. Na Beira. Tudo ligado ao coração de Jesus. Não sei porquê, mas está assim. Sagrado Coração de Jesus, como pároco. Olha, eu disse assim, não tenho experiência. O bispo disse, não se preocupe não. Eu vou te dar um auxiliar. Era um padre que era médico no hospital e ele ficou meu coadjutor. E sabe o quê? Ele tinha 25 anos de padre. Uau. E eu no primeiro ano de padre. Trabalhamos juntos. Foi interessante. E outra vez, o lado dos doentes conosco. Pois. E sim, fazíamos esse trabalho. E foi interessante. Era muito grande a paróquia e a experiência foi muito exigente, mas aquele entusiasmo que havia estava a correr de um lado para o outro. Ocupado. Foi. E tinha uma equipa missionária. E depois? Depois trabalhei nesta paróquia durante 3 anos, no fim dos quais eu devia estudar prosseguir os estudos em Roma para uma especialização. Por acaso era a teologia moral. Não aconteceu porque o arcebispo estava envolvido nas negociações da paz em Moçambique. Olha, aconteceu que o bispo me pediu que eu me mantivesse na diocese porque havia poucos sacerdotes. Pronto, fiquei. E também estava encarregado da juventude durante este tempo na diocese. Fiquei mais um ano e sorte foi a nossa que o bispo, no ano seguinte, se assinou o Acordo de Paz em 1992. E com a assinatura do Acordo de Paz, o bispo ficou livre. Mas outra mudança aconteceu, é que a Conferência dos Bispos de Moçambique queria o envolvimento dos sacerdotes nativos na formação dos futuros sacerdotes. E um dos que foi indigitado para ir formar esta equipa era o Padre Paulino.
Então tive que sair da paróquia para me juntar A formar outros. à equipa de formação dos futuros sacerdotes. No primeiro ano tínhamos 50 sacerdotes, Uau. fui posto à frente e tivemos 3 membros da equipa com a outra equipa. Fizemos essa experiência para começar. Ok. E depois desses 3 anos, No para onde fim foi? agora, ali só fiquei um ano. Oh, só, ok, Um estou a ano perceber. no seminário, no fim do qual já havia outros sacerdotes dispostos, disponíveis para continuar na equipa. Eu fui tirado para a diocese. Por quê? Acontece que a arquidiocese da Beira, que era muito grande, foi subdividida. Ah, Então a minha província de origem se tornou uma diocese autônoma. E o bispo residencial pediu a minha colaboração porque tinha vindo daquela parte. Assim fui para a nova diocese. Só fiquei praticamente 6 meses, no fim dos quais fui indicado para continuar aquele projeto que tinha parado tantos anos, agora tinha que continuar. E parei no Canadá por chance, não sei. A primeira ideia era que eu fosse num país que não só falasse o italiano, como muitos iam a Roma. Se podia ser num país anglófono. Assim foi. Escolheram o Canadá e tive a sorte porque um dos meus formadores era um canadiano no seminário. Foi o nosso reitor num dos anos de teologia. Ele é professor de moral. E ele estava aqui, era dos missionários de África. E ele ficou provincial. Então facilitou a minha vinda aqui. ok. Foi assim a sua. Sim, oportunidades que ninguém sabe. Assim vim para aqui. E no ano seguinte ele retirou-se da missão. Isto foi em que ano? Foi em 94. Em 94 é que chegou cá ao Canadá. Cheguei aqui no Canadá no 1º de E agosto. teve uns anos a estudar e depois Sim. na Universidade de São Paulo? Não estive, por acaso, quando registrei, ou quer dizer, me inscrevi, ou fui inscrito no Colégio dos Dominicanos. Os dominicanos. Ah, sim. Então, sim. Certo. Lá fui. E fiz o meu mestrado em filosofia, praticamente. Ok. E comecei o programa de doutoramento, mas não fiz a tese. Mas tenho tudo feito, mas não fiz a tese. Isso depois, para quando comecei o meu ministério pastoral. E depois o Sr. Padre aqui em Gatineau já tem trabalhado com as 3 comunidades? Do lado de Gatineau, do lado da Otava. Pode-nos Sim. contar em resumo? Não, ok. Muito simples. Não, Parece não, que... à vontade. Não precisa ser muito resumido. Tá bom. Quando estive em Ottawa, colaborava uma vez e outra com a paróquia Senhor Santo Cristo, né, desde que cheguei. Mas depois fiquei indigitado no ano 98 na Basílica São Patrick. Fiquei aí 2 anos. E no ano 2000 é que fui viver na paróquia do Senhor Santo Cristo com o Sr. Padre Otávio. E desde esse tempo até 2005 que estive com o Padre Otávio, colaborando como assistente da paróquia do Senhor Santo Cristo, com o Padre Otávio. E agora, a pedido da diocese, que estava à procura de um sacerdote, é quando me desvinculei da arquidiocese de Ottawa para Gatineau, a pedido do Rocher. Não, Ebacher. Ebacher. Dom Roger Ebacher que me convidou. E quando o padre Antônio Araújo estava tomando a sua reforma. Okay. Se estão a gostar de ouvir esta conversa com o Sr. Padre Pedro Paulino, com certeza vão gostar de ouvir a segunda parte desta conversa, onde ele continua a partilhar as suas memórias e histórias da sua vida aqui em Gatineau.